Eduardo Bolsonaro já fala que o Flávio pode sofrer atentado, como aconteceu com o pai dele em 2018, né, que foi vítima da facada em Juiz de Fora. Ele fez uma postagem já dizendo: Bolsonaro lembra a facada e faz recomendação de segurança a Flávio, e aí colocou várias bandeiras, né, de países, vários candidatos, inclusive o Trump em 2024, que levou aquele tiro de raspão na orelha, e aí já querendo dizer, lançando a ideia de que possa haver um atentado. Muito grave colocar assim esse tipo, né, de postagem. O que vocês acham de um Eduardo sugerir aí um novo atentado contra o Flávio? Eu acho que sim, eles estão querendo isso. E não duvido que tentem repetir, inclusive, de alguma maneira, às vezes não tão, né, violenta, mas como aquele atentado contra o Serra, o atentado da bolinha de papel. Né, que a gente desmascarou, foi essa mídia progressista, fomos nós afora, um professor lá do Rio Grande do Sul que mostrou, fez um vídeo e analisando os frames, ele mostrou que o que tinha sido jogado e que supostamente tinha atingido o Serra não era aquilo, era uma bolinha de papel. Eu e Paulo Henrique demos aquilo com grande destaque na madrugada ainda, logo. E aí o Jornal Nacional foi por terra, caiu o Jornal Nacional, no dia seguinte ninguém mais falava, já tinha sido, o nome já era o atentado da bolinha de papel. Eles, não é uma coisa, sempre o PT fez atentados, né? Você percebe, lembram-se, por exemplo, do sequestro do Abílio Diniz, em 1989, colocaram os caras para tirar os sequestradores, eles botaram antes camisa do Lula nos caras, para aparecer em todos os veículos naquela época. Em 82, 85, teve um conflito com os sem terras, tentaram colocar na culpa no PT o Genuíno, porque o Genuíno estava lá. Em 88, que acabou, o tiro saindo pela culatra, mas teve a greve aí no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, se não me engano, né? Volta Redonda, Volta Redonda, CSN. E da CSN, aí teve uma puta confusão, morreu gente e tal, queriam pôr a culpa no PT, um jornal nacional denunciando o PT, Erundina acabou ganhando a eleição. A gente, na época, avaliava que aquilo tinha ajudado a eleger Erundina, quando a gente fazia reuniões de avaliação. Tá? Sempre do jogo a direita se vitimizando no processo eleitoral e matando gente ao mesmo tempo, como o Marcelo, né, de Santa Catarina, que foi assassinado no seu aniversário de 50 anos de Foz do Iguaçu. Paraná. Isso aí é o seguinte, meus caros. Essa tentativa de reviver atentado é a Sessão da Tarde, filme repetido. Não é nada que a gente não tenha assistido inúmeras vezes ao longo da história da República pós a redemocratização. Mas vai ser tentado. É até uma cacofonia, né? Vai ser tentado um novo atentado. Vai ser, claro, porque eles viram que dá certo. Viram que é possível fazer uma espécie de comoção popular. E eu quero lembrar a vocês que, se não fosse o atentado, muitas pessoas me criticam, acham que eu estou errado sobre isso, mas eu justifico sempre. Acho até que o Renato já falou sobre isso também. Se não fosse aquele atentado, eu acho pouco provável até que o Bolsonaro tivesse sido eleito. Foi o atentado, sim, porque naquele momento, né, Renato, nós já falamos sobre isso, o Alckmin começava a fazer uma campanha de desconstrução da imagem do Bolsonaro, e o Alckmin tinha o maior tempo de televisão, que era gigantesco. E ele teve que parar, porque o cara sofreu um atentado, né, um teórico atentado, ele não podia mais fazer as críticas que fazia o Bolsonaro, e aí parou a desconstrução da imagem, e ele também teve carta branca para não participar de debates. Então deu certo, alguém que não tinha o menor poder de comunicação. É a mesma coisa com o Flávio. Alguém imagina o Flávio num debate, se dando bem? É a crônica do filme repetido, é a Sessão da Tarde total.
né, vão tentar alguma coisa. Pode não ser uma facada, nada disso, mas alguma coisa que pareça um atentado vai ser exibido em rede nacional para tentar comover o público. Tem que estar atento. Tem que estar atento. Foi o atentado que elegeu Bolsonaro, não tenho a menor dúvida disso. Então, eu imagino as pesquisas lá em setembro, o atentado contra Bolsonaro foi dia 6 de setembro. Se as pesquisas estiverem dando o Flávio lá atrás, coisa que é muito provável de acontecer, eles lá para setembro vão tentar alguma coisa para jogar o nome dele para cima com esse campo semântico, né? É o que os filhos já estão anunciando aí. E anunciar é uma forma de preparar o que vem pela frente. Também não se iludam com isso. Eu falo isso sempre, Felipe. Você tem razão. Eu tenho ali se você for olhar a reta final da eleição, tem dois grandes fatos. Um grande fato é o atentado, que faz exatamente isso, estanca, segura a campanha do Alckmin, que fez aquele vídeo da Maria do Rosário, com um casal no bar e eles atacando ela com as palavras que o Bolsonaro tinha usado contra a Maria do Rosário. Era uma coisa meio penumbra, um vídeo muito bem feito, e as pesquisas quais que a gente acompanhava na época davam que aquele vídeo era demolidor. Aí veio o atentado. Aí o atentado, o que acontece? O Bolsonaro se vitimiza, num primeiro momento ele não tem ele não dá um salto da sua porcentagem ali na eleição, mas ele consegue segurar a queda. E faz isso, passa a não ir aos debates, foge dos debates. Mesmo assim, o Alckmin deixa de crescer, mas o Haddad começa a crescer e praticamente empata com o Bolsonaro. Aí vem a denúncia do Moro, do depoimento do Palocci, que também foi muito importante, e ressuscita a Lava Jato e coloca o Bolsonaro crescendo na reta final, e ele acaba tendo 40 e poucos % dos votos ainda no primeiro turno, né, tornando a eleição muito difícil para o Haddad reverter. E aí ele deixa de ir nos debates, inclusive no segundo turno, por conta do atentado. No dia seguinte que ele ganha a eleição, ele vai comemorar um título do Palmeiras e pega um troféu lá de uns 50 quilos e levanta, né? O cara que não podia ir no debate porque estava todo cagado.